Olá, olá! Este é o Carla News, o noticiário que te apresenta as mudanças que as mulheres estão promovendo no mundo. E bom, essa semana acabou Game of Thrones e foi horrível, né, gente? Mas teve uma frase do discurso de conclusão do final da série que falava sobre como não há nada mais poderoso que contar uma boa história. E isso me fez pensar aqui nesse noticiário e o quão poderoso é podermos contar as histórias de mulheres. Seus feitos, suas conquistas, suas opiniões e perspectivas sobre o mundo. Mulheres eram proibidas de tanta coisa. Mulheres continuam sendo proibidas de muita coisa. Se não mais por leis, por construção cultural. Mas a gente é forte. E conhecer histórias de outras mulheres nos fortalece, nos ajuda a resistir. Principalmente porque essas histórias de mulheres passam por lugares, situações e emoções que a jornada tradicional do herói desconhece. Conhecer narrativas femininas é se acolher no diferente. É entender que existem inúmeros fatores que fazem com que a nossa jornada seja muito mais complexa. E difícil também, por mais que não devesse ser. Conhecer as histórias de mulheres fazem com que a gente sinta o impulso que percorreu as veias da Angela Davis quando ela clamou: eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso mais aceitar. E é sobre isso que é o Carla News. É sobre mostrar como as mulheres estão mudando as coisas que não são mais aceitáveis. Na política, na moda, na economia, na crise ambiental, no capitalismo, no trato com as pessoas, na forma como se resolvem os problemas e mesmo no jeito que as histórias são contadas. Nosso acesso a essa visão feminina de mundo sempre nos foi privado. E não foi por falta de exemplos, e sim pela ação estruturada de invisibilização dos feitos e da enorme força intelectual e criativa das mulheres. Só que nós não somos o sexo inferior, nós não somos o sexo frágil. Fizeram a gente acreditar nisso por muito tempo, mas não mais. Estamos reescrevendo a nossa história, reivindicando o nosso poder. Carla News é sobre nos fortalecermos com as lutas umas das outras. É uma forma de agradecimento a todas as mulheres que ousam existir e resistir. Celebrando a história dessas mulheres, eu espero estar te inspirando a sonhar por você e por suas descendentes. E mais do que sonhar, esse noticiário existe para que você haja, para que você tome uma atitude e promova a mudança que você quer na sua vida. Na forma como você pensa sobre você, na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como você se permite experienciar o mundo e do quanto ainda temos para conquistar. Então, bora para as notícias da semana. Falta pouco para a Copa do Mundo de Futebol Feminino da França. No episódio 4, eu falei um pouco sobre essa ascensão maravilhosa do futebol feminino. E esse potencial para o sucesso só se confirma. A seleção feminina de futebol embarcou essa semana para a França e, cara, foi a primeira vez que teve cobertura da imprensa. As jogadoras estavam radiantes de ter jornalistas lá para falar com elas, para falar sobre elas. E a Formiga falou sobre isso, falou sobre o quanto ela sonhou em ter esse reconhecimento. É uma coisa que eu posso lhe dizer que eu sonhava muito, né? Eu continuo sonhando, ter essa visibilidade toda, de se espantar assim, de ver tanta gente assim, na televisão, essas coisas. E não é só a Copa do Mundo que tá dando uma bombada, não. A estreia do futebol feminino na programação de domingo na Band foi um sucesso danado. A audiência triplicou no horário com um jogaço entre Santos e Internacional pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Cerca de 1 milhão de TVs estavam ligadas no canal para poder ver as mulheres jogando bola. Como as minas dos Vibradoras disseram, uma pequena amostra do potencial que o futebol das mulheres tem e que é tão pouco explorado, né? O próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo de futebol feminino é super difícil de encontrar. A distribuição para as bancas é terrível. No próprio site da editora Panini é difícil de achar o álbum da Copa Feminina porque o destaque é o saldão do álbum da Copa da Rússia. E isso me lembra a desculpa que as empresas de moda e beleza dão para poder não ter produtos inclusivos. Ah, é que base para pele escura não vende. Ah, é porque tamanho grande encalha na loja. Gente, não vende porque não estão comunicando isso. Não estão despertando desejo no público-alvo desses produtos. Sendo que a publicidade é importante porque é isso que faz a diferença financeira. Quanto mais dinheiro é arrecadado através de produtos licenciados, como as camisetas oficiais, álbuns de figurinha, campanhas e direitos de transmissão, melhor são remuneradas as jogadoras e maiores são os investimentos em treinamentos e formação de base. E a partir desse ano, a CBF vai exigir que os times da Série A do Campeonato Brasileiro tenham times adultos para disputar campeonatos e times de femininos de base. Os times vão ter que começar a investir e tratar o futebol feminino com seriedade. Até porque agora eles vão ter que provar que são os melhores no campeonato masculino e também no feminino. Eu quero ver os times disputando a dobradinha
dobradinha do Brasileirão. Campeonato masculino e feminino. Vai ser demais. E as conquistas das mulheres no futebol não param por aí. No Canadá, um trio de arbitragem todo de mulheres apitou um jogo masculino pela primeira vez na história. É tão comum os homens apitarem jogos de mulheres e finalmente temos o contrário acontecendo. É preciso normalizar a imagem da mulher num ambiente futebolístico. Como jogadoras, árbitras, técnicas, enfim, como profissionais do esporte. Até mesmo como futuros talentos, como a filhinha fofa de tudo do jogador egípcio Mo Salah, que largou a mão do pai e saiu correndo pro campo para poder fazer seu gol. E, gente, a torcida comemorando, vibrando. Eu me emociono toda vez que eu vejo, eu não tenho estrutura. E tem também um vídeo de chamada da Copa do Mundo da seleção da Alemanha, que fala sobre toda a invisibilidade que o time de futebol deles sofrem lá, mesmo acumulando títulos, como de ser 8 vezes campeãs europeias. A Alemanha é um dos times fortes dessa Copa e elas mandaram um recado no vídeo. Vocês não precisam saber quem somos, só precisam saber o que queremos. Queremos jogar o nosso próprio jogo. E continuaram. Nós não temos bolas, mas sabemos como usá-las. Eu gosto assim, bem audaciosas. A gente tem que ter a audácia de acreditar no nosso valor e usar o momento de visibilidade para exigir e fazer valer os nossos direitos. Saiu uma matéria esses dias no New York Times que abriu uma conversa sobre maternidade e esportes nos Estados Unidos. Uma campeã olímpica de atletismo, a Lígia Montano, quebrou a sua cláusula de confidencialidade e abriu o jogo sobre como as marcas esportivas tratam as atletas que ousam ser mães. Marcas como a Nike fazem campanha para as pessoas acreditarem nos seus sonhos, mas isso não vale se você foi uma atleta da Nike que quer ter filhos. Eles não dão nenhum suporte para que as suas atletas possam realizar o seu sonho de serem mães e atletas. Os contratos de patrocínio da Nike não prevêem cláusulas de licença maternidade. Se as atletas têm queda de rendimento por conta da gravidez, elas têm seus salários reduzidos. Se elas precisam parar de correr, elas também param de receber os seus salários e ainda podem ter o plano de saúde cortado. E justamente na hora que elas mais precisam. Porque lembrando aqui que nos Estados Unidos não tem serviço público de saúde. E claro que ainda tem mais, né? Tem a cobrança pela volta boa forma, pela volta performance, por competir o mais rápido possível. E tudo isso com ameaças de quebra de contrato e rompimento do patrocínio. E assim, tu acabou de ter um filho, tu não pode perder o emprego. Teve uma outra atleta, a Cara, que ela se inspirou e fez um post no Instagram falando sobre como quando o filho dela tinha 3 meses e meio, estava doente, teve que ir para o hospital e ela teve que viajar para participar de uma competição, porque se ela não disputasse aquela corrida, iam cortar o salário dela. A Lígia fala como é permitido aos homens terem uma carreira plena e família e às mulheres não é dado o mesmo direito. Há todo um assédio moral de treinadores e agentes para que as mulheres nem considerem ou desistam da ideia de ter filhos, para não atrapalhar sua carreira. Mas a Lígia ousou sonhar em ter tudo, carreira e filhos, e ela enfrentou muitas dificuldades e ela não quer que outras mulheres passem pelo que ela passou. E para isso ela criou um projeto de lei de licença maternidade que assegura que as mulheres não percam seu plano de saúde durante a gravidez. Ela quer tornar essa jornada mais segura para as atletas mulheres que ousem escolher ter filhos. A história da Lígia é tão importante, é a audácia dela em expor a realidade pela qual essas mulheres passam no mundo dos esportes que vai fazer com que as coisas mudem. E já está fazendo. Uma semana depois, saiu um novo vídeo no New York Times, dessa vez da 9 vezes medalhista olímpica Allyson Felix, falando novamente sobre o assunto, falando sobre todas as dificuldades que ela enfrentou durante a gravidez dela, porque ela teve complicações e ela ficou desamparada. E é muito foda que a Allyson fala, não é que eu esteja pensando em ter outro filho agora, não tá nos meus planos, mas se eu, que tenho 9 medalhas olímpicas, uma das atletas com mais prêmios da história do atletismo, não conseguir abrir precedente, as coisas não vão mudar. E não são só os direitos à maternidade, não. A safada da Nike ofereceu 30% do salário que ela recebia para poder renovar o contrato. A atleta se torna mãe e tem redução de 70% do seu salário? Que loucura é essa, Nike? O vídeo da Lígia encorajou a Allyson a falar, porque ela está justamente em negociação de contrato. E na semana que saiu o vídeo no New York Times, ela teve a sua cláusula de licença maternidade negada. Numa entrevista, a Lígia reforçou como esse é um problema estrutural da indústria do esporte. Todas as marcas esportivas repetem as mesmas práticas. Pressão psicológica, assédio moral, quebra de contrato. E ela chama atenção para o fato que isso só acontece porque tem apenas homens negociando os contratos. E esses contratos são padrões para os atletas homens. Eles não contemplam a realidade feminina, como o fato de que as mulheres engravidam. Depois que saiu a matéria da Lígia, a Nike disse que ia mudar. Mas como?
Quais serão os direitos das mulheres? Como elas serão protegidas? As mudanças vão valer só para os contratos novos? E as atletas que já têm contrato? São essas respostas que a Alison cobra. Mandar assessoria para dizer para a imprensa que vai mudar é fácil. Mas quais serão os termos? Por que eles não tornam públicas as novas cláusulas? O que eles estão propondo agora no contrato para essas atletas mulheres? A Nike é a maior marca esportiva e tornar públicas as suas mudanças é uma garantia para as mulheres e estabelece uma nova referência para o mercado. E é isso que essas atletas precisam. Não é sobre uma conseguir uma cláusula especial para si, é sobre todas as atletas e as que virão. É sobre permitir que elas sonhem, que elas podem ser o que elas quiserem. Inclusive, ser mãe. Na hora de usar empoderamento como ação de marketing para poder fazer as mulheres comprarem tênis, as marcas sabem. Mas empoderar mulheres é apoiar suas atletas quando elas engravidam. E o bom é que esse barulho todo já chegou no Congresso americano e agora tem congressista cobrando explicações da Nike. Que história é essa que você reduz o salário das mulheres? Você também faz isso para os homens que se tornam pais? Aí que eu quero ver, né? Então, mulheres, criam coragem, falem, usem sua voz, falem a sua verdade, exponham os problemas da sociedade, porque se a gente continuar escondendo, se a gente continuar com medo de falar o que acontece, as coisas não vão mudar. A gente não vai conseguir fazer essa pressão popular para que a gente consiga mais direitos, para que a gente consiga ser tratada de forma justa. E tá rolando o Festival de Cannes, o festival de cinema mais importante do mundo. E como sempre, a agenda política do festival tá fervendo, principalmente sobre as questões relacionadas às mulheres. E essa edição já começou com uma bela resposta da Tilda Swinton a um repórter que perguntou sobre o fato de apenas 4 filmes dirigidos por mulheres estarem disputando a Palma de Ouro. E ela respondeu: há mais de 11 séculos mulheres fazem filmes, por que vocês não dão atenção e cobertura devida para o trabalho delas? Ela só falando verdades, né? Nos primeiros anos do cinema, as mulheres dirigiam metade dos filmes. E uma dessas mulheres era Alice Guy, uma cineasta fantástica que fez mais de 300 filmes durante a sua carreira, teve seu próprio estúdio de cinema e criou inúmeras técnicas que foram usadas por décadas. Alice foi a primeira a fazer um filme ficcional, a primeira a dirigir um filme falado. Ela influenciou reconhecidos gênios do cinema, como Hitchcock, e mesmo assim sua história é invisibilizada. Muitos dos seus filmes e dos seus feitos foram atribuídos aos homens, que eram, seus assistentes, por historiadores homens que não acreditavam que uma mulher fosse capaz de criar aquelas coisas fantásticas. Mas Alice era braba e, já idosa, ela correu atrás dos créditos pelo seu trabalho. Ela confrontou historiadores, ela lançou biografia e conseguiu consertar muita coisa. Mas seus feitos ainda não são exaltados pelos amantes da sétima arte como os seus pares são. As faculdades de cinema ainda não dão sua devida importância. E é com chamados como esse da Tilda na coletiva do Festival de Cannes que fazem com que as pessoas fiquem curiosas a respeito da história das cineastas pioneiras, como a Alice Guy, a Mary Pinkford e tantas outras. É assim que a gente faz com que estudantes de cinema também tenham como referência o trabalho de mulheres, se inspirem e admirem. Eu assisti um documentário ano passado no Festival do Rio sobre a Alice Guy, o Be Natural, e tem um outro documentário francês chamado E as Mulheres Criaram Hollywood, que fala sobre a importância das mulheres na criação do cinema. E vai um spoiler: as mulheres tinham espaço enquanto o cinema era experimental. Quando viram que o negócio podia dar dinheiro e podia dar muito dinheiro, o cinema passou a ser coisa de homem. Mas as mulheres estão recuperando o seu espaço de direito. Tá rolando temporada de produção de novas séries e tem mais mulheres dirigindo. Em 2017, eram 9% de mulheres dirigindo. Em 2019, já são 40% de mulheres diretoras. E faz muito sentido que os movimentos feministas como o Me Too e Time's Up tenham entrado forte com a campanha de pagamentos igualitários. Porque esse momento que o mercado está contratando, está atendendo a demanda popular por representatividade, que as mulheres podem se impor, elas podem se posicionar para não aceitar nada menos do que um homem branco ganharia. A gente não pode aceitar que a contratação de mulheres e de pessoas de cor seja desculpa para a empresa pagar menos pela mesma função. Tornar isso um debate público deixa a sociedade atenta e isso mexe com as estruturas de poder. Faz com que essas profissionais tenham poder na hora de negociar. E ainda sobre isso, eu vi um conselho da Amy Poehler, a roteirista, diretora, produtora, atriz, ícone, que eu e a Renata, a gente sempre fala no nosso podcast Primas, e ela deu um conselho para novos diretores que é: faça isso mesmo que você não ache que está pronta. Muitas mulheres esperam até acharem que estão realmente prontas para fazer algo. E eu trabalhei com muitos caras que não estão preparados para o que estão fazendo, mas estão fazendo. E é isso, gente. Olha quanto homem aí falsificando diploma e você daí
toda preparada, toda estudada, sem confiança para poder fazer o que você sabe que você faz muito bem. Mulher, mete a cara e faz. Confia, acredita. Você se preparou para isso, você tá pronta. E mesmo se não tiver, você aprende no caminho. A gente se cobra tanto. Aliás, a gente foi ensinada a se cobrar tanto que a gente se trava. Mas mete a louca. Faz que nem a Chandra Wilson, minha Miranda Bailey, numa entrevista pro Shondaland, ela contou que, ela nem imaginava o que podia ser diretora. Ela nem sonhava com isso. Ela só se tornou diretora porque pediram pra ela dirigir um episódio. E daí ela não teve como negar e fez. E já dirigiu mais de 20 episódios de Grey's Anatomy. E é isso, gente. O mundo já menospreza tantas mulheres. Se tu consegue uma oportunidade, ocupa esse espaço. Mas não foram só as questões políticas do papel da mulher na indústria do cinema que foram debatidas em Cannes. Atrizes argentinas usaram tapete vermelho para protestar a favor da legalização do aborto no seu país. Agora que vão rolar as eleições argentinas, as mulheres estão querendo fazer a sua voz ser ouvida. Elas querem botar pressão nos candidatos em prol de políticas públicas que assegurem o direito reprodutivo das mulheres. E agora vamos falar de negócios e vamos falar da mulher que transformou um blog numa empresa de $1 bilhão. E ainda foi eleita empreendedora do ano. A trajetória de empreendedorismo da Emily Weiss é super inspiradora. Sim, ela sempre foi privilegiada, rica, teve acesso a todas as coisas, estagiou na Vogue, participou de episódios do The Hills. É inspiradora porque ela teve a coragem de inovar, de ouvir as pessoas e fazer diferente. Tudo começou quando ela saiu da Vogue, onde ela trabalhava como assistente de moda, o emprego dos sonhos de milhares de garotas pelo mundo, para se dedicar a um blog, que em 2010 era super novo e arriscado. Eu sei, eu tinha blog desde 2007. Foi mais ou menos nessa época que eu tive que escolher entre a minha carreira de stylist ou ver o que ia dar esse negócio aí de ser blogueira. E a Emily foi muito esperta em usar as conexões que ela tinha e que ela conquistou na época que ela estava na revista para poder criar um conteúdo exclusivo, um conteúdo novo, um conteúdo inédito na internet. O seu blog, o Into the Gloss, era sobre a rotina de beleza de pessoas famosas como Emma Watson, sabe? E era um conteúdo super exclusivo, porque naquela época os blogs e as blogueiras não tinham acesso às atrizes de Hollywood. E ela uniu 2 universos. E não parou por aí, não. A Emily tinha acesso a informações valiosíssimas sobre os cremes que essas pessoas usavam de verdade, o que elas gostavam neles, o que elas compravam e não usavam, o que elas não gostavam, os resultados que desejavam, as sensações que mais gostavam e, principalmente, o feedback da caixa de comentários do blog. Emily sabia o poder desses dados, dessa pesquisa de mercado e usou isso a seu favor. Assim, a Emily montou seu plano de negócios, conseguiu um investidor e criou a sua marca, a Glossier, que começou com skincare e já nasceu com toda a audiência do blog a seu favor. E a opinião e sugestões das leitoras são a base para a criação de todos os produtos. Ouvir as histórias, prestar atenção nas suas consumidoras é a base do negócio dela. E a Glossier tá fazendo esse sucesso todo, valendo $1 bilhão, vai fazer com que as marcas se atentem, vai fazer com que as marcas olhem, eu acho que esse caminho aí, entendeu? De ouvir as clientes, de fazer o que elas gostam, de entender o que está acontecendo assim na vida das pessoas, pode ser um caminho. É isso que a gente espera de vocês, marcas. Sigam os bons exemplos. E não tem jeito, é o que eu sempre falo, ter mulher em posição de comando faz toda a diferença. E tem muito investidor que já entendeu isso. E saiu a lista das 500 empresas de maior faturamento da revista Fortune, que tem mais CEO mulheres. 33 empresas do ranking são comandadas por mulheres contra 24 do ano passado. Ainda muito pouco, sim. Mas a gente precisa celebrar as pequenas notícias também. Até porque isso é o reflexo da maior inclusão de mulheres nos conselhos das empresas, que tem muito a ver com quem se torna CEO. 15 anos atrás, as mulheres representavam 15,7% dos assentos nos conselhos da Fortune 500. Agora são 25,5%. E o aumento veio à medida que os investidores tiveram acesso a pesquisas sobre os benefícios comerciais de uma liderança diversificada e começaram a pressionar por mudanças nas salas de reuniões. Pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, com diferentes perspectivas de mundo. É assim que as empresas vão se conectar com o novo público e sobreviver nesse futuro. E essa semana ainda saiu uma notícia maravilhosa da Beyoncé ensinando por que ela falou lá em Formation que a melhor vingança, a melhor revanche é o seu dinheiro. Always stay gracious, best revenge is your paper.
Na real, a Beyoncé fala de dinheiro há muito tempo, desde Destiny Childs, ela tá sempre lá falando sobre pagar suas contas, sobre ter seu próprio dinheiro, sobre ter suas coisas, sobre ter a sua independência financeira. E ela mostra pra gente como levar essas ideias a outro patamar. Ela fez um show numa apresentação, numa festa pra Uber, há alguns anos, e o cachê dela, ela pegou em ações da empresa. Ela transformou um cachê de 8 milhões de dólares em 600 milhões de dólares em, sei lá, 5 anos. Olha como ela fez o trabalho dela valer muito mais. E não foi só isso, não. O acordo que ela fez lá dos direitos de transmissão com Coachella deu a ela o contrato de 60 milhões de dólares com a Netflix. Ela é muito esperta. Ela não pega só o cachezinho dela, não. Ela faz a melhor negociação possível. E a Beyoncé tem muito que ensinar às influenciadoras, a nós, produtoras de conteúdo, sabe? As marcas vêm muito de abuso, vêm querer oferecer produtinho em troca de trabalho. Vêm querendo oferecer, tipo, ai, toma aqui um lip balm, e daí você me entrega foto, stories, post, divulgação, pede para as pessoas puxarem a tela para poder comprar o produto via seu link. E você vai fazer tudo isso com a oportunidade incrível de criar um relacionamento com a marca. Da próxima vez que alguém vier com esses abusos, você já dá uma resposta Beyoncé, entendeu? Negocie o meu cachê em ações da empresa. Mas só a empresa que vale a pena, né? Essa notícia maravilhosa, quem me mandou foi uma seguidora lá no Instagram. Então, assim, gente, quando vocês verem uma notícia maneira, quando vocês verem alguma história incrível de uma mulher, uma conquista de uma mulher pelo mundo, me manda que eu trago aqui pro Carla News. E ela me marcou num post da revista Essence sobre o doutorado honorário que a rapper Missy Elliott ganhou da Berkeley, uma das mais prestigiadas escolas de artes do mundo. Missy Elliott é a primeira artista de hip-hop a conquistar tal reconhecimento. E isso é um marco. E em algumas semanas ela ainda vai estabelecer um novo marco, se tornando a primeira mulher rapper a ser integrada ao Hall da Fama dos Compositores. E a Missy Elliott é um ícone da música. Ela começou em 1989 e construiu uma carreira absurdamente bem-sucedida. Ela é a única rapper a ter recebido 6 álbuns de platina. Ela mescla gêneros, ela quebra estereótipos, ela expande os limites musicais, visuais e estéticos. E a Missy Elliott ainda produziu muita gente maravilhosa, como Destiny Childs, Whitney Houston, TLC. Sabe, tipo, o talento dela, ela não guarda só pra ela expande, ela, sabe, compartilha com as pessoas. No seu discurso, a Missy fala pra gente estar preparada para os altos e baixos e não desistir por isso. Porque se ela tivesse desistido tempos atrás, ela hoje não estaria ali, vivendo esse momento lindo. E outra que recebeu um doutorado honorário pela American University foi a nossa favorita, Chimamanda. E que coisa mais linda, ela lá recebendo a sua condecoração, com seu cabelo bem black power, usando ele de coroa, tipo, muito rainha. E já que eu tô falando aqui de escritoras nigerianas maravilhosas, eu vou falar da Nnedi Okorafor. Eu já citei ela aqui no Carla News, num episódio que eu falo sobre o movimento Africa Bubblegum. E eu adoro seguir ela no Twitter, mas, cara, eu fico chocada como ela o tempo inteiro tem que se explicar. Como o tempo inteiro ela tem que fazer declarações para fazer as pessoas entenderem a sua história e contar ela corretamente. A Nnedi é escritora de futurismo africano e ela vai ter uma série na HBO inspirada em um dos seus livros, com produção executiva de ninguém mais, ninguém menos do que o George R. R. Martin. Porque escrever livro para salvar a gente daquele final horroroso de Game of Thrones, o Jorjão não quer. Bom, mas aí que no último Globo de Ouro, o George levou a Nnedi pra premiação junto com ele. Para ela conhecer os rolês, para ela conversar com as pessoas, para fazer contatos. O cara é mentor dela. E você acredita que teve gente mandando foto dela com o George, perguntando se ela tinha visto a foto? E ela, tipo, o quê? Vocês estão querendo contar minha própria história. Tipo, o cara é meu mentor. Claro que eu sabia que eu estava lá com ele. Outro dia ela fez uma declaração nas suas redes sociais para poder reivindicar a verdade sobre a sua própria narrativa. Porque saem muitas matérias dizendo que ela começou a escrever ficção científica quando ela começou a ler ficção científica. E isso não é verdade. Não foi assim que aconteceu. E ela mesma falou disso no seu TED. Então, assim, as pessoas que estão escrevendo as matérias não se deram nem o trabalho de ver o TED dela
para poder escrever e para poder saber do que tá falando, para poder contar a história dela. Eles querem contar a história dela do que vem da cabeça deles. A Nyedi começou a escrever ficção científica porque nas suas viagens para a Nigéria, para visitar sua família, ela foi exposta à presença de tecnologia nos lugares mais surpreendentes e rurais. E a partir daí ela começou a imaginar como esses lugares seriam no futuro e percebeu que essas histórias ainda não tinham sido escritas. Impõe a ela uma narrativa padrão ocidental porque é mais familiar e ainda colocam a ficção científica ocidental como a base do trabalho dela, enquanto não é. A Nyedi sempre falou como ela acha a ficção científica clássica muito branca e muito masculina para ela curtir. E, cara, é o que a Chimamanda fala no seu TED sobre o perigo da história única. A gente limita a nossa percepção de mundo quando limita as possibilidades de histórias das pessoas aos estereótipos que a sociedade construiu na nossa mente. A Nyedi é o exemplo de como não se render a essa história única. A gente precisa reivindicar o controle da nossa própria narrativa, quantas vezes forem necessárias. E vamos às rapidinhas. A Conceição Evaristo será homenageada pelo Prêmio Jabuti. Ela foi escolhida personagem literária do ano pela Câmara Brasileira do Livro. Merecidíssimo! A Conceição já levou um Jabuti em 2015 com o livro de contos Olhos d'Água e foi escolhida por estar em sintonia com os tempos atuais. A literatura da Conceição é marcada sobre reflexões sobre questões de raça, gênero e classe. E o curador falou, é o Jabuti que se sente homenageado em poder homenagear a Conceição Evaristo. E eu só posso concordar. E a atriz Lana Headey, que ganhou $1 milhão por episódio dessa última temporada de Game of Thrones. Sendo que, assim, ela só teve 25 minutos de cena, sendo metade bebendo vinho. E, gente, ela merece, ela carregou essa série nas costas. Mas o mais importante dessa história não é o dinheiro que ela tá ganhando, é o bom contrato que ela conquistou. É a advogada maravilhosa que ela tem, que garante essas conquistas pra ela, que garante salário bom, que garante pra ela uma dublê de corpo. Sabe aquele Walk of Shame que ela ficou lá andando, sendo cuspida e tal? Não era ela, era uma dublê de corpo. E mais ainda, no contrato dela ainda tem uma cláusula que protege ela de estar no mesmo set do ex-namorado, provavelmente boy lixo. Isso que é escritório de representação de uma atriz, que protege ela. Todas nós deveríamos ter uma equipe assim, cuidando dos nossos trabalhos. Parece que depois do último fiasco da NASA, quando ela teve que cancelar uma missão toda de mulheres porque não tinha roupa espacial do tamanho da astronauta, eles vão se redimir. Porque, olha, eu fiquei tão irritada na época dessa tour da roupa. Eu ainda tô. Mas a NASA agora anunciou um projeto para poder levar a primeira mulher à Lua. E espero que agora eles não passem vergonha de novo e estejam preparados para ter roupas espaciais de todos os tamanhos possíveis para poder atender os corpos das mulheres. E a menina Greta Thunberg é ativista ambiental de 16 anos que criou um movimento internacional de estudantes pelo combate à crise climática, que eu citei no terceiro episódio do Carla News, se tornou capa da revista Time na edição de Jovens Líderes do Mundo. A gente tem que ouvir as jovens porque elas estão aí prontas para virar o mundo do avesso, do jeito que a gente precisa. E por último, e não menos importante, eu preciso falar aqui sobre a matéria que saiu no Universo UOL da jornalista Mariana Gonzalez, denunciando os casos de racismo, gordofobia e assédio moral praticados pelos donos da Loja 3. E é engraçado que eu fiz um post há muito tempo atrás falando a Loja 3 é melhor que a Zara. Não, não é. Por isso eu fico muito feliz e quero, assim, agradecer publicamente à jornalista Mariana Gonzalez por ter investido na história, por ter se dedicado a fazer essa matéria. E eu tive que aproveitar a oportunidade dessa matéria, o debate que essa matéria gerou, para poder falar sobre os problemas da moda. E principalmente que, tipo, o problema não é só da Loja 3, o problema não é só de uma loja. Esses problemas são estruturais da moda. O sistema da moda é podre, o sistema do varejo. O capitalismo tá todo errado, né, gente? E a gente criou uma hashtag, tanto no Twitter quanto no Instagram, o que ninguém diz sobre moda, para incentivar as mulheres a contarem as suas histórias, a darem seus relatos, a contar as coisas que elas já passaram nessa indústria. E, gente, a cada depoimento de partir o coração. É surreal como os donos de loja não percebam o que eles estão fazendo, não percebam a carga mental que eles estão colocando, não percebam como eles estão destruindo a saúde mental e física das suas funcionárias, colocando metas absurdas que é impossível da pessoa cumprir no horário normal de trabalho dela. Ela é assediada para poder continuar trabalhando na loja até bater a meta sem receber hora extra por isso.
tenham coragem de denunciar, tenham coragem de falar sobre isso, porque é só a gente falando que a gente vai conseguir mudar. Muita gente da moda tem medo de falar, porque tem medo de fazer uma denúncia e nunca mais conseguir um trabalho, nunca mais ser contratada. Obrigada a todas as mulheres que têm coragem de denunciar, que estão falando, que estão expondo a verdade. A gente precisa se juntar, porque juntas a nossa voz vale muito mais. Juntas a nossa voz tem muito mais impacto. Juntas a nossa voz muda tudo. E é isso, gente. Esse foi mais um Carla News. Espero que você tenha gostado. Se você vê notícias de mulheres maravilhosas, me manda no Twitter, no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social. Me manda lá mensagem que eu vou adorar contar com a contribuição de vocês para construir aqui as nossas notícias. E espero que esse episódio tenha te inspirado a contar a sua história. Então é isso, ó. Um beijo e fé nas malucas.